João 14,6. Jesus vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que Jesus disse isso? Por que Jesus pregou isso? Você tem que entender, toda a palavra de Jesus, tudo que Jesus trouxe e ensinou, tem um porquê, tem um fundamento, tem um ensino. É isso que nós temos que buscar, aprender o que a palavra nos ensina. Então, João 14,6, quando Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus deu essa palavra aos judeus e serve para toda a humanidade, tá? Porque tem alguém que diz que isso aí foi só para os judeus. Não, isso é a palavra que a gente conhece por onde chegar a Deus. Seja judeu, seja grego, argentino, alemão, católico, espírita, budista, juiz, delegado, bom, ruim, todos têm que crer nessa palavra e se conduzir por ela. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, é para que toda a humanidade saiba que vida com Deus está em Deus, na verdade de Deus, só por Jesus. Não é por ali, aqui ou acolá. E dentro dessa palavra que Jesus dá aos judeus, Jesus estava orientando, esclarecendo e explicando aos judeus que não era mais através dos rituais da lei que o homem chegava a Deus. Por quê? Vamos lá. Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O templo, o tabernáculo, ele tinha 3 portas. Era uma divisão de 3 compartimentos. O tabernáculo, ele tinha o pátio onde ficavam todas as pessoas, tinha um lugar restrito onde era oferecido sacrifício, e tinha um lugar que era chamado Santo dos Santos. E esse lugar só podia entrar o sumo sacerdote. Era que tinha o objeto chamado Arca da Aliança. Isso não serve mais para hoje. Tem gente aí fazendo culto e botando réplica de Arca da Aliança em culto e fazendo aquele misticismo. Isso é misticismo e paganismo, tá? Então, no templo, no tabernáculo, tinha no 3º compartimento o Santo dos Santos, que tinha uma cortina, um véu grosso, que fazia separação entre o povo e a presença de Deus. E só entrava no Santo dos Santos o sumo sacerdote uma vez por ano, para oferecer o sacrifício do pecado do povo e o dele a Deus. No 2º compartimento ficavam os sacerdotes, que faziam a expiação com o sacrifício, com a oferta de sacrifício do povo, o cordeiro. Quem fazia a expiação do povo era o sacerdote, no compartimento onde era o espaço do sacrifício. E no 1º compartimento, o povo ficava lá, que era onde ficava o povo, era um compartimento livre. E dentro desses 3 compartimentos, tinha 3 portas. A primeira porta se chamava caminho. A segunda porta se chamava verdade. E a terceira porta se chamava vida, que era que dava acesso a Deus. E quando Jesus diz: eu sou o caminho, ele está dizendo: não é mais por essa porta, caminho, que vocês vão chegar por meio de oferecer sacrifício a Deus. Quando Jesus diz: eu sou a verdade, ele está dizendo: não é mais por essa porta que vocês vão ter o conhecimento e a verdade de Deus, aonde era levado o sacrifício para a expiação do pecado do povo. E a terceira porta tinha o nome vida, que era ali onde estava o compartimento do Santo dos Santos, que só entrava uma vez por ano, o sumo sacerdote, que só ele, não era os sacerdotes, era o sumo sacerdote. Ele entrava uma vez por ano, onde tinha uma divisão, uma cortina grossa, que fazia a divisão.
E esse sumo sacerdote entrava para fazer a expiação do povo e dele. Tinha que entrar com sangue. Aonde tinha ali, no Santo dos Santos, a Arca da Aliança, que era um objeto que representava a presença de Deus. Por isso que Jesus vai dizer, ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque antigamente era através do sacerdote, que ia no Santo do Santo. Vocês estão entendendo isso? Então, quando Jesus disse aos judeus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava explicando isso, que aquele circo, aquele movimento de ritual, de cerimonial, que era feito, não era mais útil, não precisava mais, não era por ali mais que o povo ia encontrar Deus. Jesus agora vem e diz, não é mais pelo tabernáculo, não é por templo, não é por sacrifício, não é por sacerdote, nem por sumo sacerdote. Agora, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E o mais importante, o terceiro ele diz, o quarto ponto, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não é mais por sacerdote, não é através de templo, não é através de tabernáculo, de lugar, de ritual, de sacrifício, nem tampouco de nenhum sacerdote, homens que faz mediação entre o povo e Deus. É através de Cristo. Todos têm acesso direto a Deus por Jesus. E o escritor aos Hebreus, ele vai explicar isso também aos irmãos judeus. Que a carta aos Hebreus, ela foi direcionada para os judeus, que ainda viviam no costume da lei, que ainda queria buscar uma vida com Deus através do templo, através de guardar sábado, através de circuncisão, através de sacerdote, através de sacrifício. E o escritor aos Hebreus, Hebreus 10, 19, dá uma lidinha lá. Eu vou ler como está aqui para você entender. Olha o que o escritor aos Hebreus, pregando o evangelho de Cristo, para ensinar a esse povo que toda petição da lei não tem mais serventia nenhuma. A lei foi substituída por Cristo. Ou seja, Deus agora, o relacionamento do homem com ele não é através de nenhum ritual religioso. É através de Cristo, por meio da fé. Dá para você entender isso? Então, o escritor aos Hebreus vai explicar isso aos irmãos. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Por que ousadia? Porque os irmãos tinham medo, os judeus tinham medo de ir à presença de Deus. Eles tinham medo, por isso que eles levavam os sacrifícios e só quem podia oferecer era o sacerdote. Eles tinham medo, eles não poderiam ir. Eles precisavam de um mediador que era, na velha aliança, o mediador era o sacerdote. Cuidado, viu, gente? Tem gente hoje querendo viver esse ritual de homem como mediador, como ungido, como presidente, como o pontífice que faz o canal entre o povo e Deus. Onde o povo está lá adorando a Deus através de um altar, onde está o homem lá fazendo a ponte. Não, cuidado, está errado isso. E o escritor dos Hebreus vai dizer assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, ou seja, sua morte na cruz. Não precisamos mais entrar em santuário, em templo, em igreja, em coisa alguma assim parecida que hoje ainda os homens criam. Que os judeus ainda entendiam que tinha que buscar a Deus no templo, que tinha que adorar a Deus através do sacrifício, dos rituais, que tinha que buscar o sacerdote como mediador para eles poderem ter acesso a Deus. O escritor aos Hebreus vai dizer, irmãos, não precisamos mais desses rituais e nem dos cerimoniais da lei. Não é mais através de templo. O santuário de Deus agora é Cristo. E quando estamos em Cristo, estamos em Deus. E Deus em nós.
Temos que ter ousadia para entrar na presença de Deus. Não precisamos de sacerdote, de intermédio, porque agora, através de Cristo, nós estamos direto em Deus. Ao contrário, Deus aqui está em nós, habitando em nós por meio de Cristo. Eu não preciso de casa de Deus ali, aqui ou acolá. Nós não precisamos de templo para ir adorar a Deus. Deus agora é adorado em nós, que somos templo e casa de Deus, onde Deus habita. Vocês estão entendendo esse ensino, esse esclarecimento que eu estou aqui comunicando para vocês? Tem muita gente anulando o sacrifício de Cristo e voltando à maldição. Tem muita gente caindo da graça, rejeitando o sacrifício de Cristo na sua vida, por onde você é aceito por Deus, por onde você é agraciado por Deus, por onde você é abençoado por Deus, por onde você é liberto, por onde você recebe perdão de pecados, por onde você é justificado, por onde você tem a promessa da vida eterna. Tem muita gente rejeitando a graça de Deus. Por quê? Porque estão buscando isso tudo dentro de igreja, dentro de sacrifício, dentro de culto disso, daquilo outro, através de misticismo, através de pacto, de voto, de movimento, de culto, de bênção, de milagre, de vitória, de poder. Cuidado! Vocês estão caídos da graça, ou vão cair, ou já estão caídos. Cuidado, vocês estão anulando o sacrifício de Cristo na vida de vocês, porque vocês querem se justificar guardando o sábado, sendo devoto à instituição igreja, praticando o ritual e cerimonial de igreja, dar dízimo, guardar o sábado, ser batizado, cumprir ordenança e devoção de culto. Cuidado, isso leva vocês a cair da graça, porque muitos estão fazendo isso, vivendo isso como um mérito de vida com Deus. E a vida com Deus, a comunhão com Deus, o servir a Deus, o adorar a Deus, não é por esse caminho. Cuidado, meus amados irmãos. Eu só trago aqui instrução sólida, que edifica, esclarece e convida você ao arrependimento, corrigindo, repreendendo e instruindo você na verdade, não da igreja, do pastor, do papa ou do padre. A verdade de Deus, Cristo, o Evangelho. Muitos estão rejeitando e anulando o sacrifício de Cristo na sua vida, caindo da graça, entrando em maldição, porque estão buscando se justificar com Deus pelos seus méritos, estão buscando a graça de Deus pelos seus sacrifícios religiosos, estão buscando uma vida com Deus de adoração pelas suas instituições religiosas, estão buscando ser devoto e praticante de uma vida de servir a Deus dentro, não do que Cristo nos orienta, não em Cristo nem na palavra de Cristo, mas dentro de obrigação religiosa. Estão querendo ser justificado por Deus por causa da sua roupa religiosa, por causa da sua vida religiosa, por causa dos seus lugares aonde se congregam como ponto central de buscar a Deus, chamado igreja. Por meio das suas obrigações e devoções que guardam e praticam as suas crenças, seus dogmas, dentro das suas instituições, acham que esse é o caminho para Deus, estão caindo da graça. Aí vem um bocado de gente querendo guardar a lei que foi dada aos judeus. Vem os pastores de igreja evangélica ensinando esse erro maldito para o povo.